Jesus, tenha misericórdia de mim. O clamor do cego Bartimeu como modelo de fé. Há orações que são feitas em silêncio, outras com lágrimas. Mas há também aquelas que são um grito da alma, um clamor desesperado que nasce da dor, da esperança e da fé. Foi assim que Bartimeu clamou por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Marcos 10, 47. E esse clamor ecoa até hoje como um exemplo poderoso de fé autêntica. 1. Bartimeu. Um homem invisível para o mundo. Bartimeu era cego. E naquela época, a cegueira era sinônimo de exclusão. Ele não apenas era impedido de ver o mundo, mas também era invisível para a sociedade. Sentado à beira do caminho, mendigando, dia após dia, ele vivia uma vida que parecia estagnada. Nada mudava. Tudo era escuridão. Mas ainda assim, algo dentro dele se recusava a morrer. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus, das curas, dos milagres, dos cegos que passaram a ver, dos paralíticos que voltaram a andar. Aquela esperança, mesmo que pequena, era a luz que mantinha acesa a chama da fé no seu coração. Muitas vezes, também nos sentimos como Bartimeu, parados, esquecidos, excluídos, esperando que algo mude. Mas a história desse homem nos mostra que não é o lugar onde você está que determina seu destino, mas o clamor que você faz a Deus. 2. Quando Jesus passa, tudo pode mudar. O texto de Marcos 10 diz que Jesus estava saindo de Jericó com uma grande multidão. Em meio a tantos passos, vozes e conversas, Jesus passava. E Bartimeu soube disso, e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu podia não enxergar, mas ouvia. E o que ele ouviu despertou sua fé. Ele não viu os milagres, mas acreditou mesmo assim. Isso é fé verdadeira, crer sem ver. Você pode não estar vendo mudança alguma na sua vida. Pode parecer que Jesus está distante. Mas quando ele passa, a oportunidade chega. E Bartimeu agarrou essa chance com tudo o que tinha. Um clamor. Quantas vezes Jesus passou perto de nós e permanecemos em silêncio? Quantas oportunidades desperdiçadas por medo, por vergonha ou por acomodação? Bartimeu não teve vergonha de gritar. Ele não se importou com o que os outros iam pensar. Ele sabia que a oportunidade de uma vida estava passando por ele. 3. A voz da multidão tenta calar os que têm fé. A Bíblia diz que muitos o repreendiam, mandando que se calasse. Mas quanto mais tentavam silenciá-lo, mais alto ele gritava. Isso é fé que insiste. Fé que não se deixa intimidar. Fé que não desiste. Sempre que você levantar sua voz para clamar por Jesus, a multidão vai tentar te calar. A multidão pode ser gente ao seu redor, mas também podem ser pensamentos, dúvidas, medos, traumas, feridas. A voz da multidão diz: fica quieto, você não merece. Para você não tem jeito. Deus não vai te ouvir. Você já errou demais. Isso é loucura. Mas a fé verdadeira não se submete à multidão. Ela grita mais alto do que os medos. Ela atravessa as barreiras. Ela alcança Jesus. Se Bartimeu tivesse dado ouvidos à multidão, ele teria perdido seu milagre. Mas ele escolheu crer. Ele escolheu clamar. Ele escolheu resistir. E quando a fé resiste, Jesus para. 4. Jesus parou por causa de um clamor. Um detalhe precioso do texto. Jesus parou. Marcos 10, 49. Em meio à multidão, ao barulho, à pressa do caminho, Jesus parou por causa da voz de um cego. Um homem que ninguém via, mas que foi ouvido pelo Filho de Deus. O clamor da fé faz Jesus parar. Você pode se sentir ignorado por todos. Pode parecer que ninguém te escuta, que suas orações não fazem diferença. Mas quando a fé grita, o céu escuta. Deus escuta. E Jesus para. Ele manda chamar Bartimeu. E então algo surpreendente acontece. A multidão muda o discurso. Aqueles que antes mandavam calar agora dizem: ânimo, levante-se, ele o está chamando.
Quem tem fé transforma até a opinião da multidão. Hoje você pode estar sendo criticado, zombado, ignorado. Mas quando Jesus agir, até os que te desprezaram terão que reconhecer o chamado de Deus na sua vida. 5. Ele largou a capa. Bartimeu lançou de lado sua capa e foi até Jesus. Essa capa era provavelmente sua única proteção. Ela o aquecia nas noites frias, representava sua condição de cego e mendigo. Mas ele a lançou fora. Quem vai até Jesus precisa deixar para trás o que representa a velha vida. A fé exige coragem para abrir mão do passado, para soltar o que nos define pela dor, pela limitação, pela rejeição. Talvez hoje você precise lançar sua capa. Pode ser um relacionamento destrutivo, um pecado escondido, uma identidade falsa, uma vida de aparência. Bartimeu entendeu que o que Jesus tinha para ele era muito maior do que o que ele carregava. E ele foi. Cego, mas determinado. Sem enxergar, mas com o coração cheio de esperança. 6. O que você quer que eu lhe faça? Jesus pergunta a Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta pode parecer óbvia, afinal, Bartimeu era cego. Mas Jesus não pergunta à toa. Ele queria que Bartimeu manifestasse sua fé. Deus sabe o que precisamos, mas Ele quer ouvir nossa voz. Ele quer que confessemos com fé o que buscamos nele. Bartimeu responde: Mestre, eu quero ver. Simples, direto, sincero e cheio de fé. Quantas vezes nossas orações são confusas, vagas ou tímidas? Aprendemos com Bartimeu que fé é ter clareza do que se espera e coragem para pedir. E então Jesus diz: vá, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O milagre não estava só nos olhos de Bartimeu, mas no seu coração. Ele foi curado porque teve fé para crer, voz para clamar, coragem para persistir e humildade para pedir. 7. Seguir Jesus. O maior resultado da fé, Bartimeu não recebeu seu milagre e voltou a viver sua vida como antes. Ele seguiu Jesus. E esse é o verdadeiro sinal de alguém que teve um encontro com o Salvador. O milagre abre os olhos, mas é o amor que nos faz seguir. A cura é o começo, mas o propósito está em caminhar com Jesus. Muitos querem o milagre, poucos querem o mestre. Mas Bartimeu entendeu. Ver é bom, mas ver Jesus é melhor ainda. E ele não voltou ao caminho da mendicância. Ele entrou no caminho da missão, lições que o clamor de Bartimeu nos ensina. Não importa quão escura esteja a sua vida, Jesus pode passar por você, e isso muda tudo. Você não precisa ver para crer, mas precisa crer para ver. A fé que clama com coragem não se cala diante da oposição. Jesus ouve o grito do coração humilde, mesmo em meio à multidão. Para receber o novo, é preciso largar a velha capa. Seja claro com Deus sobre o que você espera dele. O verdadeiro milagre não é apenas ver, mas seguir Jesus. Conclusão. Clame. Jesus está ouvindo. Jesus, tenha misericórdia de mim. Esse clamor mudou a vida de Bartimeu e pode mudar a sua também. Talvez você esteja cego de esperança, parado à beira do caminho, ignorado, machucado, cansado. Mas Jesus está passando. E ele para por causa de um coração quebrantado. Ele ouve a oração simples. Ele responde à fé corajosa. Clame. Grite se for preciso. Não se cale. A fé que clama move o coração de Deus. E quando ele ouvir o seu clamor, ele vai te chamar, vai te curar, vai te levantar, e você nunca mais será o mesmo.